Meus amigos, o Brasil não está nada fácil. Esse país parece que está de ponta cabeça. Apesar aí da imprensa dar até um ar de normalidade, né? E se você sair mesmo dessa bolha e observar, vai ver que o país mudou. Ou melhor, o que mais parece é que o país parou e está dando ré. E, como eu falei, você, para observar, para enxergar bem isso aí, você tem que sair dessa bolha ideológica que você entrou juntamente com esse governo que está aí, para poder enxergar que não está nada bem. O país está numa descida muito grande e aí, evidentemente, que isso preocupa todo mundo. E a gente vê que tem muitas empresas encerrando aí suas atividades e até dando férias, né? Dando um tempo aqui no Brasil para que as coisas procurem se resolver. A gente viu esse filme, porém foi no auge de uma das maiores crises sanitárias e econômicas que se tem ouvido por aqui. E pelo menos, eu acredito que não me lembro desse tipo de crise há pelo menos uns 50 anos aí. A gente vê o PIB agora retraindo, a inflação a gente vê que está aumentando, o desemprego está crescendo vertiginosamente e o governo começou exatamente como a gente estava prevendo. A gente viu prisão de inocentes. A gente viu bandidos saindo da prisão, como aí o ex-governador do Rio, que é um exemplo. Evidentemente que não foi o governo federal que mandou soltar essa gente, mas repercutiu, é claro, no governo. A gente vê que as facções criminosas estão voltando a atuar firmemente no país. E como não se via há cerca de 4 anos atrás. E muitas pessoas nem imaginam como são essas origens dessas facções. E por que elas são tão poderosas? E por que o Estado e o Poder Judiciário não conseguem combater essas facções mesmo? Essas organizações criminosas. Mas já nós vamos começar a entender e começar, é claro, buscar aí algumas respostas, porque o Brasil não seguiu um determinado caminho e foi para o outro. Depois da vinheta. Então vamos vir aqui para essa tela, porque a gente vai falar sobre isso que está aí sendo projetado. Para começar a entender como essa salada está sendo feita, porque que com tamanha popularidade em um ano que tudo estava dando certo para o país, que estava, é claro, numa crescente, estava tudo positivo, né? O PIB melhor era até difícil de imaginar, tanto que todas as estimativas feitas por analistas econômicos vinham sendo revistas para a frente. E aí a gente vê esse quadro aí que o FMI projetou para o ano de 2022, né? Segundo o FMI, o Brasil cresceria negativamente, ou melhor, 0,3% no ano de 2022. E houve até especialista que falou que o Brasil não ia crescer, ia retrair, né? Esse é um quadro.
E a gente vai mostrar um outro quadro aqui, ó, pertinente também, né? Aí uma projeção também essa aí foi da CEPAL, né? E foi em abril essa estimativa aí, essa projeção de que o Brasil cresceria apenas 0,4%. E na América Latina, o Brasil seria o 20º país em crescimento positivo aqui no continente. Pois é. De uma estimativa negativa, como eu falei, aí a gente mostra o outro quadro aqui, ó, de uma estimativa negativa, o Brasil subiu exatos 2,9% no ano de 2022. E a gente veio assistindo o FMI, algumas agências e especialistas, né, sempre mudando a sua estimativa, a sua projeção para o crescimento do PIB do país, até que chegou a 2,9% e poderia ter chegado mais longe do que isso, né? A gente até acreditava que poderia chegar até 4,5%, mas não chegou a isso por causa exatamente do resultado das urnas de 2022, que foi em outubro. E aí começou uma retração. E em dezembro o PIB foi negativo e tendo esse crescimento que não é irrisório, é um PIBão, podemos falar que é um PIB altamente positivo em 2022, devido às crises que assolaram aí o país, não só o país, mas também o mundo inteiro, né? E o Brasil, né, como vimos, teve um crescimento muito maior do que outras nações muito mais desenvolvidas do que o país aqui, né? Com uma inflação controlada, com desemprego em queda livre. Empresas públicas dando lucro, mas de repente a gente viu que as urnas reprovaram esse modelo de gestão, né? Eu não tenho aqui para mostrar o quadro do PIB mundial, mas o Brasil cresceu mais do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos teve um PIB de 1,6, enquanto o Brasil foi quase o dobro do PIB dos Estados Unidos. Então, a gente vou buscar um outro aqui, esse outro quadro aqui, ó. Tá vendo? O Brasil passou a ser a décima economia do mundo. O país era, não sei se era 13º ou 14º, e passou a 10ª economia do mundo. Aqui, a gente viu aqui, ó, que está acima da Rússia, da Coreia do Sul, da Austrália, né? Então, a gente tem muito que comemorar o 2022, né? Mas, como eu disse, as urnas resolveram mudar, para não dar nome de outros autores, né? A gente diz então que as urnas escolheram uma outra gestão, né? E muitas pessoas que esperavam outro resultado até se revoltaram com essas eleições de 2022. Realmente é difícil de entender, né? É difícil de explicar por que o presidente que perdeu as eleições foi para os Estados Unidos antes de passar o cargo ao sucessor. Evidentemente que a gente sabe o que foi que aconteceu, por que ele foi
nessa data, né? Eu acho que foi no dia 30, foi para os Estados Unidos e não passou aí a faixa ao presidente que ganhou as eleições. É complicado também explicar como mais de 1.200 pessoas foram presas ao mesmo tempo e foram deixadas confinadas, né, em um ginásio esportivo sem assistência jurídica, né, sem assistência jurídica nenhuma. Depois foram para uma detenção do Estado e agora cerca de 80% ou 90% já foi solta, né? Após aí mais de 2 meses cumprindo uma prisão que, à luz da lei, foram ilegais. A resposta talvez seja realmente mais complexa. Vimos através da grande imprensa que o líder da facção criminosa, o primeiro comando da capital, o PCC, né? O Marcos Williams Erbas Camacho, conhecido aí como Marcola, foi transferido do presídio de Porto Velho e voltou ao complexo da Papuda, em Brasília, no Distrito Federal. O motivo, então, foi um suposto plano de fuga, informação vinda aí do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, do senhor Flávio Dino. E assistimos também, preocupados nesse mesmo mês e até estarrecidos, que esse mesmo ministro foi fazer um encontro dentro da favela da Maré, que é uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro. E o espanto é que Flávio Dino chegou na favela sem nenhuma proteção policial. Segundo declarações do ministro, o encontro teria sido com algumas lideranças da comunidade. Legal. Eu não vou fazer nenhuma ilação aqui, mas que foi esquisito, isso foi. A gente vê como é que a polícia é recebida nos morros lá do Rio de Janeiro. E até mesmo já aconteceu com turistas de se perder e entrar por engano na favela e ser fuzilado. E aí a gente fica com essa pergunta: como é que o ministro entra daquele jeito numa favela tão perigosa como aquela? E gerou até alguns memes e pedidos de explicação aí por parte da oposição. Enquanto Flávio Dino se queixava de que estava havendo um certo preconceito contra a comunidade. A gente sabe que não é isso. Mas o próprio presidente realmente percorreu o Complexo do Alemão sem proteção policial nenhuma. E a gente viu isso durante a campanha eleitoral. Tiveram aí algumas pessoas, né, fizeram algumas ligações aí, mas ficou por isso mesmo. Ganhou a eleição, beleza. Pois bem, e para fechar essa primeira parte, é importante que a gente saiba que a maior facção criminosa e mais antiga do Brasil surgiu lá em 1979, no presídio Cândido Mendes, na Ilha Grande, lá no Rio de Janeiro. E foi naquele convívio, né, naquela época, entre os presos comuns e alguns presos políticos, né, que o criminoso, né, o William da Silva Lima, que era chamado aí de professor, né, e o Rogério Lengruber, né, fundaram a Falange Vermelha, que depois passou a ser chamada de Comando Vermelho. Esse professor aí era uma espécie de representante dos presos. Na verdade, ele não era o professor, né?
porque ele era esse representante que redigia aí petições para os detentos e cartas endereçadas às autoridades. E, inclusive, ele escreveu um livro aí chamado de 400 contra 1. Isso. Uma história do Comando Vermelho, a qual contou aí o surgimento dessa facção. É bem interessante aí esse episódio do 400 contra 1. Eu vou até depois colocar um vídeo desse aqui contando esse episódio, mas é exatamente isso. Até aqui eu acho que a gente começa então a enxergar nos horizontes que é bem mais complicado o nosso cenário político e social brasileiro do que a gente imagina. Não vamos prosseguir aqui nesse vídeo porque pode ficar um pouco maçante, né? Mas a gente pode ver aí, ó, alguns slides sendo passados aí com os criminosos daquela época, né? O Escadinha tá aí. O Escadinha era um criminoso muito conhecido no Brasil. Esse aí, o William, né? O professor que eu citei, morreu aí com 78 anos. Esse, o meio quilo, tinha um apelido de meio quilo. O Fernandinho Beiramar, que ainda está preso, inclusive está sendo removido aí para um outro presídio, né? Uma reivindicação aí dos criminosos, e ele está sendo removido. Isso aqui é Ilha Grande, né? A entrada do presídio lá de Ilha Grande. Aqui, ó, presídio de Ilha Grande, né? Que hoje já não funciona mais. Aí a gente vê alguns presos lá no presídio. Aqui os presos também lá. Então é isso por hoje, né? A gente vai trazer mais episódio aí referente a isso. Curta esse vídeo, se inscreva, se puder, compartilha.